Oi, gente, tudo bem com vocês? E como é que anda esse coração? Mas hoje nós não vamos falar de sentimentos, não, mas sim da sua saúde cardiovascular. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 230 mil pessoas morrem por ano de doenças cardiovasculares. Por isso a importância de cuidar bem do seu coração e o ano inteiro. Eu sou a jornalista Adriana Lima e aqui comigo no estúdio montado na área administrativa do Hospital Regina estão os médicos cardiologistas, Dr. Luciano Anel. Olá, doutor Luciano. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. E também o Dr. Antônio Sátiro de Cunha Neto. Oi, doutor. Olá, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui, Adriana. Doutor Luciano, vamos começar respondendo então uma pergunta bem frequente. Afinal de contas, um número considerável de pessoas, principalmente homens aí na faixa etária dos 40, 50 anos, têm sido acometidos por episódios de infarto, em muitos casos até fulminante. Que tipo de sintomas a gente precisa estar atento aí dentro de casa, ficar alerta para que possa sinalizar um episódio de infarto aí? O principal sintoma é a dor torácica, né? A dor torácica, independente para onde ela se irradia, toda dor que é acima do umbigo, abaixo do pescoço, deve ser considerado dor de origem cardiológica. Existem algumas pessoas que não apresentam nem dor. Essas pessoas são pessoas de mais idade, pessoas diabéticos e alguns pacientes, alguns indivíduos que praticam atividade física e não sentem um sintoma. E esse sintoma é manifestado com episódio de síncope, desmaio. Então eles vêm, após um desmaio, vêm para a emergência do hospital. Olha que interessante, doutor Sátiro, e no caso de hipertensão? Um paciente que já é diagnosticado com a hipertensão, ele precisa apostar tanto no atendimento cardiológico quanto na mudança de hábitos de vida também, né? Sem dúvida. Adriana, a hipertensão ela é uma doença muito prevalente, 25, 30% na população, e é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular, tanto o infarto como o AVC. Tá? A hipertensão ela é multifatorial, mas nós precisamos sempre ficar atentos e por isso o check-up e o controle cardiológico, principalmente quando existe uma história familiar importante. Tá? Podemos conversar depois sobre outros fatores de risco, mas a hipertensão é um grande causador de doenças cardiovasculares, né? E do ponto de vista também de saúde pública, extremamente relevante, né? Em função do acometimento, assim, de um grande número de pessoas, o que acaba também causando, né, uma grande relevância assim, na saúde, tanto privada como pública. Muito bom. E por isso, cuidar dos hábitos de vida, ter uma rotina saudável, uma alimentação saudável. Sim, sem incluindo dúvida. Exercícios, né, doutor? Sem dúvida, né, Luciano? Nós podemos depois, então, né, Luciano, listar alguns fatores de risco, né, dos quais obesidade, sedentarismo, diabetes, dislipidemia com triglicerídeos e colesterol altos, né? E algo que é extremamente importante também, principalmente nós estamos vendo no pós-pandemia, que é o grau de a quantidade de pessoas ansiosas com distúrbios, na verdade, emocionais, né? Ansiedade, depressão, e isso faz com que também a gente tenha mais consequências e piora da hipertensão. Luque, talvez tu queira, né? Como o Sátiro estava falando ali em relação à hipertensão e sedentarismo, só para vocês terem uma ideia, a pessoa que hoje começa a fazer simplesmente caminhada, 40 minutos de caminhada por dia, depois de 2 semanas, ela já melhora parcialmente os níveis pressóricos. Olha só. Então, é uma caminhada simples de 40 minutos, 5 vezes por semana, que é a recomendação que se tem hoje na área da cardiologia. Então, são coisas extremamente simples, né, Sátiro? Simples e importantes. Fazem a diferença. Antes nós imaginávamos, né, Luciano, isso que o Luciano está falando é muito, muito importante, que não adiantaria fazer, ou nós teríamos que fazer 3 vezes por semana, 40, 50 minutos, ou não resolveria. Não é verdade, isso que o Luciano falou. Se nós fizermos 1 dia por semana, já vai estar valendo. Claro que não é o ideal, mas já vai estar contribuindo para uma melhora da resistência das artérias, resistência vascular. Já é o primeiro passo É o para primeiro sair passo. do sedentarismo. Exato. Afinal de contas, outra pergunta comum, né, doutor, é aquela pessoa que sobe a escada repentinamente, uma pessoa sedentária,
ou andou ali uma quadra ligeirinho para levar uma encomenda para outra pessoa e fala, doutor, meu coração está acelerado, eu acho que eu estou passando mal. Sim, E aí, doutor, como é que é? A aceleração no esforço, ela é normal, certo? Claro que existe, né, Luciano, um limite para que isso aconteça, né, Adriana? Tu tem que tolerar a tua aceleração, certo? Isso é muito importante. Se tu não está tolerando a tua aceleração, tá mal condicionado. Tu precisa melhorar realmente teu condicionamento físico, certo? Ou então tá muito acima do peso, ou ainda o tabagismo é muito presente no nosso meio, que é um outro fator importante, significativo de risco, né? Mas essas acelerações, elas têm que ser bem toleradas, né? Quando a gente faz uma atividade física regular, num lance de escadas que tu sobe, tu acelera, parou, desacelera, né? Eu acho que é Um dado bem importante, Adriana, e lembrando, né, Sátiro, muitas vezes as pessoas perguntam qual o horário de fazer atividade física, a caminhada, por exemplo. A gente sabe que o horário mais comum de infarto é das 4 às 10 da manhã. Mas o que é mais comum? A pessoa não fazer atividade física, ter hábitos ruins e infartar? Ou a pessoa fazer o exercício físico das 4 às 10 da manhã ou no final do dia? Então não existe um horário específico. O importante é fazer o exercício físico, né? Os sintomas que vêm junto de palpitação, quando sobe a escada, isso é como o Sátiro falou, é um sintoma normal. Entretanto, quando ele vem com dor torácica, ou com sensação de desmaio, ou caminhadas curtas que antes não sentia cansaço nem dor no peito e começa a sentir a partir de então, esse paciente deve consultar e fazer uma avaliação cardiológica inteira, né? Doutor, e no caso dessas palpitações, quando a pessoa está em repouso, isso é caso de procurar um cardiologista e fazer uma avaliação? É assim. A grande maioria de nós, 95% de nós, tem arritmias cardíacas que são normais. Benignas, né? Benignas que são normais. Então, 95% de nós temos e é normal. Existem várias substâncias que propiciam a geração dessas arritmias benignas e, às vezes, arritmias malignas. Por exemplo, o uso de chá, chimarrão, café, Coca-Cola, né? Esses tônicos, né? Na verdade, os energéticos, né? Os energéticos, isso é um dado importante, né, Luciano? Os energéticos, eles têm uma quantidade de cafeína e de xantinas, no geral, muito elevado. A taurina, né? Muito, muito elevado. No meu entender, os energéticos, assim, eles não deveriam nem estar no mercado. Essa é a minha opinião pessoal, tá? E ainda mais, né, Luciano? Né, principalmente os jovens, na noite, eles usam muito energético com destilado, vodka, uísque. Aí, realmente, para causar arritmia, é muito mais fácil. É verdade. A gente vê muito aqui na emergência. Muito. Um alerta aí. Doutor, e quando fazer um check-up cardiológico, né? E que tipo de exames geralmente são realizados durante essa avaliação? Só quando a pessoa tem algum sintoma, chega uma certa idade, já é bom dar uma verificada no coração e já tem uns quilômetros rodados aí, né, doutor? Sim. A partir dos 40 anos é mandatório. A orientação que nós temos hoje, a gente percebe hoje que tem jovens com infarto, jovens com doença nas coronárias, né, aterosclerótica. Isso se deve também a um melhor atendimento que é feito hoje da medicina. A gente tem usado mais a medicina ao nosso favor como ser humano. E a partir dos 40 anos é mandatório. Envolve exames laboratoriais, eletrocardiograma, teste de esforço, né? Esses são os principais exames. E aí, conforme as outras comorbidades, o que é comorbidades? Outras doenças que os pacientes têm, hipertensão ou diabetes, a gente segue caminhos além desses exames. Eu acho que um adendo só também, Adriana, nas mulheres, assim, perimenopausa, climatério, menopausa, muito importante, tá? Porque o estradiol, que é um hormônio protetor cardiovascular, ele reduz, então, né, depois no pós-menopausa, então as mulheres têm que prestar atenção e ir ao cardiologista nessa fase, é muito importante. E os jovens, né? Aqueles jovens que vão praticar esporte de alto rendimento. Esses jovens necessariamente têm que fazer uma avaliação, né, Luciano? Precisam disso aí, tá? Muito bom. Fica o alerta então, né, pessoal?
Doutor, e aí quando a gente fala sobre esses sinais, esses sintomas, todos esses fatores de risco, o histórico familiar tem alguma relevância aí no desenvolvimento das doenças cardiovasculares mais comuns, como a hipertensão? O histórico familiar, principalmente pai e mãe, né, tem uma relevância muito importante, assim, quando pai e mãe têm doença cardiovascular, como infarto, AVC, né, entre 55 e 60 anos. Depois disso, a aterosclerose, ela acontece de uma maneira mais progressiva. Mas, sim, temos que considerar muito o histórico familiar, tá? Claro que cada vez, né, Luciano, se estuda mais a questão genética de algumas doenças, né? E muitas delas, a doença cardiovascular também está envolvida, mas nós precisamos levar muito em consideração o estilo de vida da pessoa, né? Nós temos, às vezes, muitos fatores de risco presentes, mas eles podem ser modificados, ser aliviados, assim, com um estilo de vida mais saudável. A gente fala tanto, Adriana, na genética e esquece, hoje voltou a epigenética, né? Que é algo tão presente no nosso meio, que nada mais é o seguinte: tu tens uma genética para uma doença, tu não está fadado a ter essa doença necessariamente, né? Ótimo. Tu pode ter um gene, e esse gene nunca se manifestar dependendo do teu estilo de vida saudável. Isso é epigenética, né, Luciano? E nas doenças cardiovasculares também estão presentes. A gente está vendo cada vez mais isso. Isso é muito relevante, muito importante. Não, eu tenho uma família toda que é doente, que todos infartaram, eu vou infartar também. Não, não. Mais um alerta para mudar o seu estilo de vida. Isso é muito importante, né? E também acho que mudar o estilo de vida depois que recebe o diagnóstico, né? Sem dúvida, é fundamental. Por mais que a pessoa tenha uma doença crônica, né, existe todo um acompanhamento ao longo da vida, mas também mudar o estilo de vida é o que vai determinar ali os próximos passos, até mesmo a evolução da doença, né? Exatamente, muda mesmo, né, Luciano? Adriana e Sátiro, lembrando, né, para a população saber, o fator muito relevante em relação a essa herança genética é pai que faleceu ou irmão que faleceu antes dos 45 anos, ou mãe e irmã que faleceu antes dos 55 anos. E por que essa diferença de idade? Exatamente como o Sátiro falou anteriormente, em virtude dos hormônios femininos. Olha só. E no caso do idoso, doutor? O idoso a gente sabe que convive com a polifarmácia, né? Tem um cruzamento de medicamentos aí. Mesmo sem sintomas, é bom que ele faça também uma avaliação, né? Muito, muito. O idoso é o perfil de paciente que sente poucos sintomas ou nenhum. Então, o idoso, ele é aquele paciente que vai caminhar muitas vezes, tem doença nas coronárias, que são essas artérias que formam uma coroa no coração e irrigam o músculo cardíaco. Então, eles têm entupimento nessas coronárias, tem falta de oxigênio em decorrência disso para o músculo cardíaco, entretanto, não sentem sintomas. Então, o idoso é um perfil de paciente, né, Sátiro? Exclusivo, vamos dizer. Sem dúvida. É a outra ponta do iceberg, né? É verdade. Assim, né? Nós estamos cada vez mais atentando para isso, Adriana, porque com a expectativa de vida aumentando da população, hoje nós estamos aí com 80 anos, né, no Brasil, olha só. E vivendo bem, né, doutor? Vivendo, exatamente, né? E essa expectativa de vida tem a ver com os tratamentos, a melhoria do manejo das doenças cardiovasculares. Claro, tem a ver lá também com a redução da mortalidade infantil, é verdade. Mas o manejo das doenças cardiovasculares, que ainda é o que mais mata no mundo, está diretamente ligado à melhor qualidade de vida do idoso e à maior sobrevivência dele. Então, realmente, o idoso hoje, ele é uma população que nós temos que olhar com muito carinho, né? Embora ainda, né, Luciano, nós não temos muitos estudos com idosos, né? É difícil de fazer estudos com idosos, então nós usamos os protocolos que nós temos, usamos uma série de fatores, né, de conhecimento, de bom senso também, né? Mas sem dúvida é extremamente relevante. Muito bom. E aí no âmbito hospitalar, doutor, traz para a gente algumas dicas aí para o pessoal que está em casa. Que tipo de sintomas são relevantes para levar uma pessoa até uma emergência, né, que ela possa estar sentindo ou que possa ser auxiliada por uma pessoa nesse sentido? E esclarece para a gente, os sintomas das mulheres podem ser diferentes? Sim. Primeiramente, os principais sintomas são dor torácica, falta de ar, desmaio,
E muitas vezes o que a gente chama de escotomas visuais são pontos brilhantes que a gente começa a enxergar do nada. Isso é um sintoma, é o único, na verdade, sintoma correto de hipertensão, patognomônico, né, sátiro. Então, esses sintomas, dor torácica, falta de ar, escotomas visuais, que são esses pontos brilhantes, e desmaio, são mandatórios a consulta em emergência, né? Ou está com o seu cardiologista, né? Lembrando que os escotomas, né, Luciano, eles podem, tá, Adriana, voltando à questão do estresse, da ansiedade, né, da tensão, eles podem estar presentes em picos de hipertensão, né? Muitas vezes a pessoa não desenvolveu ainda uma hipertensão, mas está apresentando picos por liberação, né, de hormônios de estresse, tá? E apresentar escotomas. Então, sempre tem que fazer uma avaliação cardiológica. Tá. A questão da pressão mais baixa, doutor. Quando fala, minha pressão caiu, eu tenho episódios frequentes de pressão baixa. Isso também pode ser algo preocupante? Depende da idade, né? No geral, Adriana, a pressão mais baixa, ela não tem maiores preocupações, tá? Claro que nós temos que avaliar de acordo com a característica e a idade das pessoas, né? Nós vamos ter jovens, assim, mais, que a gente chama de vasovagais, assim, com uma tendência maior a ter uma pressão mais baixa, ter até uma tontura, sem ter doença, sem ter uma doença mais importante. Idosos, aí sempre tem que ser investigado. O idoso com a pressão mais baixa normalmente inverte. A gente vai ter aí uma doença, uma falência cardíaca, tá? Então vai depender muito da idade, tá? Mas na média, no geral, não representa um problema mais importante. Não sei se tem outra opinião, Lu. Uma outra coisa a se lembrar também, né, Sátiro, que a gente vê muito idoso no verão com pressão baixa. Sim. O idoso por si só, se a gente for perceber em nós mesmos, a gente vai perceber que a gente não sente sede. À medida que está mais velho, menos sede sente. É verdade. Pressão baixa, então são situações de hidratação, né? Hidratação, exatamente. Né? E se nós, nesse sentido, se nós avaliarmos o clima, né? Que é a temperatura, a pressão atmosférica e umidade relativa no mar, isso é o clima. Né? Climas assim, ó, estamos hoje num dia com um clima mais seco. Exatamente. Mais seco, pressão atmosférica mais baixa e temperatura alta. Exatamente, isso leva a pressão, somente no idoso, a ficar mais baixinha, né? É hidratação mesmo, né? Esses desmaios ou sensação de desmaios nos idosos, eles devem ser avaliados, né? O coração, ele não só tem relação com a pressão arterial, mas, como todo mundo sabe, é o batimento do coração. E o idoso, ele fica mais propenso, em qualquer época do ano, não interessa se é verão ou não, a diminuição de batimentos cardíacos por falência na geração de estímulo elétrico para o coração bater. Olha só. Então, sempre que houver desmaio em idoso, tem que consultar imediatamente na emergência, né, Sátiro? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas às vezes não se atentam, né, para algumas, né, alguns detalhes, e é exatamente isso aí. O idoso, ele é um outro mundo, né? E realmente, assim, as emergências hoje, como aqui no Hospital Regina, né, Luciano, nós temos uma emergência de alto padrão, um atendimento de uma ótima qualidade, exames de hemodinâmica, de cateterismo, enfim, uma UTI cardiológica. Então, as pessoas hoje têm o acesso, né? Uns anos atrás até não se tinha, né? Enfim, o acesso... Não, dos anos para cá realmente melhorou o atendimento. Então, eu acho que realmente é necessário prestar um pouco mais atenção e ir no atendimento. E puxando esse gancho, doutor, conta pra gente como é que é a nossa estrutura aí da UTI cardio. São 8 leitos, então? São 8 leitos, né? Atendimento 24 horas por dia, 7 vezes por semana. A equipe de enfermagem é uma equipe muito boa, uma equipe preparada para eventos cardíacos. Essa UTI cardiológica, junto com a emergência cardiológica, tem 13 anos de existência. O grupo de cardiologistas, nós somos em 17 cardiologistas com uma formação muito boa, né? Um pessoal muito preparado mesmo, não só para emergência, mas para atendimento à beira do leito da UTI.
realmente uma estrutura muito boa, é muito bom trabalhar aqui. E como é que funciona o setor de hemodinâmica, doutor? O que ele faz aqui dentro de um hospital? O setor de hemodinâmica, ele faz vários procedimentos, né, Sátiro? Ele faz... Eu vou passar para o Sátiro aí. Não, O Sátiro... Muita informação aqui para compartilhar para a gente. Conta para a gente. O serviço de hemodinâmica é um serviço, né, que está disponível 24 horas, né, por dia. Ele faz, desde então, a avaliação, quando necessária, das artérias do coração, né, para esses entupimentos, assim, principalmente emergenciais, até mesmo ao que a gente chama de estudo eletrofisiológico, que é aquela ablação, na verdade, queimar aqueles nervinhos, assim, para resolver algumas arritmias, tá? E também alguns outros procedimentos na área também, em outras áreas de gastro, né? Mas no nosso setor, no nosso serviço, né, Luciano, principalmente a parte de cateterismo para estudo e abertura das artérias do coração, quando entupidas, né, entre aspas, e para ablação, que é resolver as arritmias quando presentes e quando necessário. Muito bem. Vou esclarecer essa questão, né? Porque todo mundo se pergunta, por que eu tenho que fazer um cateterismo, né, doutor? Sim. E fazendo um adendo, o serviço de hemodinâmica, ele é aqui do hospital, ele é muito completo realmente. Além dos procedimentos cardíacos, se faz procedimentos neurovasculares e procedimentos vasculares, ou seja, desentupimento de artérias de membros inferiores. Artérias são vasos que permitem o fluxo de sangue para os músculos dos membros inferiores. Então é um serviço que funciona inclusive 24 horas. Nós temos, por exemplo, vem um paciente com infarto na emergência, a gente rapidamente tem acesso a essa hemodinâmica, esse cateterismo com profissionais altamente qualificados. Nessa linha, né, Luciano, também a abertura e implante de estentes em carótida, na prevenção do AVC. A famosa molinha, né? Exatamente, né? Que é a área de neuro, né? Então, realmente é um serviço de excelência. E muito rápido, né? Muito rápido. Muito bom. E aí a gente fala desses modernos equipamentos que a gente tem hoje aqui, doutor. E também nós temos uma estrutura para cirurgia cardíaca aqui hoje no Regina, né? Sim. A cirurgia cardíaca também ela é feita há muitos anos aqui e há 13 anos junto com a UTI cardiológica. Isso se intensificou, foram feitos mais procedimentos. Toda a estrutura para a cirurgia cardíaca é de primeiríssima qualidade aqui no Hospital Regina. Os profissionais dessas UTIs, eles têm uma experiência muito ampla no atendimento desses pacientes. Então, é um serviço de muita qualidade, realmente. Doutor Sátiro, e aí depois que o paciente passa por um episódio de infarto, né, melhora, muda os teus hábitos de vida, ele precisa se cuidar para não ter um segundo episódio. Sem dúvida. Adriana, eu sempre coloco isso que tu está falando. Uma vez que a pessoa tenha tido um evento cardiovascular, ela sempre tem uma chance a mais de ter um segundo do que uma que nunca teve, certo? Isso é muito relevante, é muito importante. Ela precisa necessariamente, além dos tratamentos que são feitos, né, com medicamentos, intervenções, ela necessariamente precisa mudar hábitos de vida. Se isso não acontecer, em algum momento, né, isso se faz no controle depois todo cardiológico, né, em algum momento nós vamos ter problema de novo, né? Olha que os medicamentos e as intervenções são excelentes, fantásticos, né? Como nós estávamos falando antes, então estão fazendo a gente viver mais tempo, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. Ela necessariamente precisa mudar alguns hábitos, né? E dentre eles, assim, sempre a gente leva muito em consideração, Adriana, a questão do diabetes. O diabetes é uma doença muito, muito relevante na causa do infarto e do AVC. Tá? Eu acho que nós temos sempre que trabalhar em cima desses fatores, né? E cada vez mais, né, Luciano, nós estamos assim trabalhando com equipes multidisciplinares nesse sentido. Tá? É importante colocar aqui, Adriana, que essas mudanças que o Dr. Sátiro está falando, elas já começam dentro da UTI. Isso é muito importante
essa mudança já na UTI, porque aqui nós temos um serviço de nutrição especializado, um serviço de fisioterapia especializada e toda a enfermagem. Então, essa mudança de hábito começa já dentro do hospital. E quando a gente fala em sair do sedentarismo, doutor, tem um fator bastante importante que serve de alerta aí para o pessoal em casa, que é o cuidado com o atleta de fim de semana, né? Aquele atleta que fica 15, 20 dias sem fazer atividade física e chega num belo sábado de sol e quer correr 10 quilômetros, né, doutor? Perfeito, né? Existe muita diferença entre o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é cuidar de um jardim, é subir numa árvore para cortar uma planta. O exercício físico é completamente diferente. A gente chega numa capacidade cardiovascular apropriada, né? São metas de frequência cardíaca apropriada e isso a gente chama de exercício físico regular. O atleta de final de semana é um grande problema. Porque imagina só, né, Sátiro e Adriana, assim, tem um futebol do final de semana, esse futebol normalmente é acompanhado com bebida alcoólica, com uma cerveja, né? E comida, né? Comida. Então, tu imagina a pessoa que toma o álcool, que ele é uma substância arritmogênica, ela gera arritmias, e quando tu faz o exercício físico, tu tá mais propenso a fazer arritmias. Tanto é que antes de uma pessoa fazer exercício físico regular, a gente recomenda, como o Sátiro falou anteriormente, mesmo em jovens, a fazer um teste de esforço, para ver se ele não faz arritmia. Então vai lá, come o churrasco, toma a bebida alcoólica arritmogênica, faz o exercício e tem morte súbita no exercício. Então o atleta de final de semana é a nossa casuística aqui no Emergência. Problemão. E não é fácil o convencimento, né? Não é muito fácil. Nós fizemos sempre um trabalho forte nesse sentido, mesmo hoje com as mídias, assim, tá mais fácil de divulgar, mas realmente é uma preocupação muito grande, porque no geral são pessoas mais jovens, né? E aí tomar um cuidado também especial, né, doutor, com o uso do medicamento, com o que o médico lhe informou, né, com aquela rotina que precisa ser mantida. Porque muita gente vai dizer assim, não, hoje eu vou beber, então eu vou suspender o meu remédio hoje. Não é bem por aí não, né, doutor? Não. Adriana, só para complementar um pouquinho o que o Luciano falou, o exercício físico de condicionamento cardíaco para te ter uma melhor qualidade, tu tem que aumentar a frequência cardíaca durante o exercício. É aquela diferença que muitas vezes numa atividade física tu não tens, né? O exercício não, tu precisa aumentar os teus batimentos, certo? Para condicionar melhor o coração, tá? Então isso é muito importante, uma diferença que o Luciano falou é extremamente relevante também. Muito bom. E aí chega no pessoal que por nada ou por pouca coisa, por causa de uma festa, um evento, suspende o uso do medicamento. Um medicamento de controle aí de uma doença crônica, né, que a gente está falando, né, doutor? Como é que fica aí essa situação? Isso é muito importante, muito relevante que você comentou aí, né, Adriana? Porque o álcool, ele é interessante. O álcool, ele é uma substância que aumenta a pressão arterial, mas depende da dose. Então, vamos falar mais genericamente. Se a gente tomar 2 latinhas de cerveja, apenas 2, não é o latão, né? Que o pessoal gosta de trocar, mas 2 latinhas. Aqui no sul é bem comum. Ele é um vasodilatador. Pode até baixar um pouquinho. Isso é insignificante, mas pode baixar um pouquinho a pressão. Agora, acima de 2 latinhas, ele aumenta a pressão. Então, tu imagina, né, Adriano e Sátiro, tu tira o remédio para pressão para beber. E ainda aumenta a pressão ainda mais. Olha aí. Então, depois chega aqui na nossa emergência. De uma bomba relógio. Exatamente. Olha só o cuidado, gente. É muito importante manter todos esses bons hábitos em busca de qualidade de vida, né? Como os doutores nos colocaram aqui hoje. Então, é isso aí. Nossa dica para o pessoal que está em casa, que está no trabalho, que está nos assistindo aí em deslocamento, é que busque o atendimento médico, né, especializado. Não deixe de fazer o seu check-up cardiológico e, principalmente, cuide também de ter uma rotina saudável, né? Eu quero, então, agradecer a participação dos nossos cardiologistas aqui do Hospital Regina, o doutor Luciano Anel. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Gostaria de fazer só um último comentário. Vamos lá, doutor, por gentileza. Vamos usar a medicina ao nosso favor, como ser humano. Isso é fundamental. Fica a dica, pessoal.
Quero também agradecer o Dr. Antônio Sátiro de Cunha Neto. Obrigada, doutor. Obrigado, Adriana. Obrigado pela oportunidade também. E também deixar um recado às pessoas, assim, eu me preocupo muito, muito com a parte toda, tanto espiritual como com a parte emocional, que eu acho que é fundamental e cada vez mais temos que prestar mais atenção nesses fatores. Sem dúvida. E muito obrigada a quem nos acompanhou aí em mais um episódio do Regina Cash. Em breve a gente está de volta aí com mais informação sobre cuidado, saúde, prevenção, mais bem-estar para você. Tchau, tchau.